Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta terça-feira, semana de Grenal, né? Olha, o Inter retornou às atividades na quinta-feira, o Grêmio ontem, mas Renato Portaluppi, somente hoje à tarde, se apresentou, embora, né, um acordo com a direção do Grêmio, e aí o Grêmio começou, então, os preparativos aí para o Grenal do próximo sábado. Internacional, desde quinta-feira, hoje treinamento pela manhã, e os três jogadores, né, que estavam no departamento médico, treinaram ontem. Hoje não, mas até pela uma maneira de preservar. Olha, ingressos esgotados para o clássico do próximo sábado. Expectativa da direção do Internacional em torno de 48 mil pessoas para assistir o Clássico Grenal. E hoje à noite, daqui um pouquinho, na realidade, daqui uma hora teremos seleção brasileira, né? Dorival Júnior tentando a sua segunda vitória consecutiva aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil que venceu, né, o Chile na semana passada e hoje enfrentando o Peru. Então a possibilidade ainda de subir ainda mais aí na tabela de classificação as eliminatórias ao próximo Mundial. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, olha, para todo o Brasil, né, pelo canal 575 da Antena Parabólica, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net, algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, Dois Toques Numeral, Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia ou da noite, se não pôde ver ao vivo. Também, pelas redes sociais das emissoras, você tem aí também o nosso Dois Toques. Além, né, da Masper TV, estamos aqui no Poa Stream TV, nos estúdios aqui no Shopping Total. Nossos Dois Toques para a Ciber, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força e a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, né? E, completados esse ano, 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí o Grenal do próximo sábado, mas muita expectativa para esse clássico, né? Que é o Grenal do retorno do Campeonato Brasileiro, já que o primeiro, naquele tragédia climática, o Grêmio sem jogar no teu estádio, o primeiro turno foi realizado lá em Curitiba, no Couto Pereira, com a vitória do Internacional por 1-0. Mas muitas atrações, muitas novidades aí, principalmente, né, a do Roger, como primeiro Grenal, como técnico do Inter, Edenilson também, jogador do Inter, e o seu primeiro clássico aí no próximo sábado. Comigo, né, dois conselheiros de peso, né, do Inter e do Grêmio. Mário Sérgio Martins, conselheiro colorado, e Gustavo Schmidt, conselheiro gremista. E aí, meus amigos, o que dá para dizer, o que dá para encaminhar esse Grenal? Vou provocar vocês. Quem ganha esse clássico? E de que maneira? Grande abraço, Gustavo Schmidt. Boa noite, boa noite. Boa noite para vocês, boa noite quem nos ouve e nos vê, né? Aliás, muita gente nos vê, né? Com essa enormidade de possibilidade que nós temos. Né? Eu estava com saudade do programa, fazia algum tempo que não fazia de nossos horários não fechavam. Estava se bronzeando, hein? Em Miami. A Moreninha. A dona Carmen. Gustavo estava em Miami. A dona Carmen que me levou, eu aceitei, né? Nós saímos do inverno aqui. Né? Mandado, eu sou bem mandado, não tem problema nenhum. Ela vai, eu vou junto, né? Ela manda, né? Tá certo. Mas assim, Cadu, na verdade, um Grenal é sempre uma expectativa, né, da torcida do Grêmio e Inter, pelo Brasil afora e pelo mundo afora também. E nós nunca conseguimos, Gustavo, ter uma ideia do resultado. Né? Aí tu pega o Inter num Grenal, que nós tínhamos amplo coletivo, podia ter goleado o Grêmio e quase chegou lá o Grêmio. E outras partidas, não dá para contar muito esse último Grenal, né? O Grenal da crise climática aqui no Rio Grande do Sul, né? Que acabou saindo fora, o Inter fez um gol, acabou se fechando e se defendendo. Acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que vai ser um grande jogo, né? E eu ouso dizer, Gustavo, que o Inter tem todas as chances de ganhar. E poucas vezes eu digo isso, mas tem sim chance de ganhar. Pelo momento que está o Internacional, veja bem, até inicial, começar o apito lá, né? Pelo momento que vive o Internacional, né? Ter
o Roger ter acertado o time, ter acertado os jogadores ter fechado com ele, né, fechado com o vestiário, está bem fechadão, bem ligadão, né, e o Grêmio vem de algumas cobranças, né, em relação ao seu próprio treinador, né, ao seu próprio time, o que está acontecendo, a troca. Tem um jogador que não sabe se vai jogar ou não sabe se está vendido ou não, que é o ponteiro esquerdo venezuelano, que joga muita bola, pelo meu entendimento, mas ele acho que deve estar com a cabeça nessa troca que está acontecendo em relação a ele. Por isso, mas até iniciar o jogo. Essa máxima aí de que o Grenal, eu sempre cito essa frase, né? Os mais antigos sabem bem, dizia o Hildo Meneghetti, olha, Grenal é Grenal, né? E o Dino dizia que o Grenal se ganha, se empata ou se perde, né? O futebol, essa questão do favoritismo, né? Sempre um chega melhor que o outro, mas quando a bola rola, não. Aí as coisas se igualam. A gente tem 500 mil exemplos aí, aquele de 79, o Inter era uma máquina, aí o Grêmio foi lá com o Zequinha, acabou com o jogo 3-1, o Internacional, o Grenal do século, né? O Grêmio vencia por 1-0, intervalo de jogo, 1-0 para o Grêmio, o Inter com 10, o Casimiro na época pelo Inter foi expulso e o Internacional virou por 2. Aí é uma infinidade de jogos aí de clássico que a gente pode mencionar, porque o Grenal, a realidade é essa, um pode chegar, sempre um chega melhor que o outro, mas favoritismo, quando a bola rola, acaba. Mas, e aí, Gustavo? Cadu, eu deixei o Mário Sérgio, que vai jogar em casa, né? Um amplo favoritismo. Opa, isso aí também. Amplo favoritismo, deixei ele falar, fazer as suas considerações. Primeiro, uma grande alegria retornar ao programa e um grande abraço a toda a nação tricolor e aqueles que estão aqui nos assistindo, enfim, como bem colocaste, Mário Sérgio, essas plataformas todas, né? Esses programas acabam transcendendo aí, né? Não só o horário mesmo, mas isso depois é replicado, e o Cadu aí que tem uma audiência muito grande. Numa semana Grenal é importante essa discussão, e nós aqui, antes de iniciar o programa, Cadu, fizemos um pacto aqui. Fechamos um acordo aqui pelo empate. Eu quis o 2-2. E eu aceitei, Cadu, desde que a gente largue com 2-0. Depois a gente resolve a parada. Se tu aceita 2-0, quer que eu busque? Fica tranquilo que a gente vai... Com 2-0 e cedeu o empate, olha, a crítica vai ser grande. Mas já houve resultado muito parecido. Há pouco tempo, um domingo aí, 2-1 até os 48, e o Atlético Mineiro tocou 3-2 no Grêmio. Mas essa imprevisão, ela existe. Evidentemente, né, Cadu? Mas um clássico, olha... Sempre otimista, sempre acreditando que o Grêmio pode surpreender o Internacional. O Grêmio até vem melhorando nos últimos jogos, a sua performance, a forma de como tem enfrentado os adversários. Então, como colocaste, né? Antes do jogo, o Internacional, na minha opinião, leva uma vantagem pelo momento, pelo grupo, né? Pela pontuação que está, enfim, e o Grêmio ainda não está 100% afastado do Z4, que para nós sempre é um risco, né? Isso incomoda bastante. Acredito até mesmo na possibilidade de que um empate para o Grêmio não é um mau resultado. O Inter não tem mais nenhum risco de queda, cara, já faz Mas o Inter está pensando em G4, até hoje está no G6. Né? O Grêmio não está apostando muito além de não cair e ficar ali, Sul-Americana, enfim. Então o empate nos afasta lá de trás e não deixa o Inter avançar na tabela. Né? Então, se isso acontecer, eu já termino o meu sábado satisfeito. Agora, quero também manifestar aqui que acho que o Grêmio pode surpreender. Até porque agora tem essa polêmica aí, né? Porque o Renato só começou a trabalhar hoje. Mas o Renato já não vem trabalhando nas últimas semanas, né? Porque os melhores jogos até têm sido com o Marcelo Salles e não com o Renato. Então, acho que não vai fazer muita diferença, com toda sinceridade aqui, né? Não sei por que razão a direção estendeu aí essa folga para o Renato, que é uma semana de mobilização, de preparação. Foi uma grande surpresa, né? Mais uma decepção até pela forma como isso vem sendo conduzido, né? E não tenho dúvida também que o Renato teve autorização da direção. Sim, foi uma revelia e não foi nada. Isso aí que surpreende. Ou seja, vamos deixar bem claro, foi um acordo feito com a direção, legal. Agora,
Isso, Estranho. isso não significa que seja o correto, que seja o certo. Alegou. Não, mas é que ontem não tinha necessidade da presença dele, porque eram treinos físicos. Mas ele é o comandante. Ele é o chefe. Aí, quer dizer, mesmo sendo numa semana de Grenal. Ou seja, que a repercussão de tudo que é feito aqui é muito grande. Sim. Nós já tivemos aquele episódio de terminar um Grenal, que nós perdemos lá para vocês, e ele saiu correndo para o aeroporto sem dar entrevista, né, que depois já deu toda aquela polêmica. Pois agora, de novo, na semana Grenal, mais uma polêmica. Mesmo que o Inter jogue melhor que o Grêmio, venha vencer para o resultado, a torcida do Grêmio não vai esquecer esse episódio. Não vai. E a melhor conceituação que disse um gremista amigo meu ontem sobre essa questão foi um acordo imposto pelo Renato. Ele disse assim, olha, isso foi um acordo imposto. Foi um acordo, isso faz parte. O Renato teve esse episódio, assim como teve o episódio de jogadores que queriam casar durante um campeonato, que eu achei assim, ó, o cara ganha não pelo valor que ele ganha, mas pelo contrato que ele tem que cumprir. Né? Então, a melhor consciência, mas teu treinador, coisa e tal, de Marcelo, fazer uma coisa pra ti. Foi um acordo imposto. E aí tu, né, dito por ele... Vamos lá, se foi um acordo, Marcelo... Imposto. Né, de forma unilateral, e a direção já sabia disso com bastante antecedência, então que comunicasse com antecedência, que em função de compromissos particulares, né, de um acordo feito com o treinador, ele seria liberado, né, nesse momento. E não deixar isso acontecer, vazar, vir a público de uma forma, uma explicação, sinceramente, que não convence ninguém. Né? O estranho é exatamente isso. Até quando foi dada a folga, já se dizia assim, olha, daqui a pouco o Renato vai aparecer só um dia depois, se apresenta na segunda tarde, e aí começou... Isso se confirmou, aí veio a explicação que foi um acordo. Repito, acordo é acordo, ele não descumpriu, ou seja, foi acordado com a direção. Agora, então a responsabilidade não é dele. De alguém não é que dele. Tem um técnico que vem por uma semana, e essa semana mais pichada o Grêmio jogou na quarta-feira passada. Geralmente a rodada, o clássico vem 3, 4 dias depois, né, do jogo anterior. Agora não, nós tivemos todo esse tempo. Mas é como eu digo sempre, o Renato, ele é bom dentro e fora de campo, porque ele nos dá pauta, ele nos dá assunto. E eu não sei... Eu não tenho dúvida que talvez até seja isso. Trazer as atenções para ele. Exatamente, isso que eu ia chegar. Dele, tirar um pouco a atenção do jogo, né? Agora vamos lá. Porque isso é característica do Renato. Pode ter sido uma estratégia mesmo. Daqui a pouco tira o foco, não fala no time, não fala no jogo, não fala no jogador, e aí tudo em cima dele. Isso é uma estratégia que o Renato usa sempre, né? E provavelmente o Renato, sábado, no final do dia à noite, deve estar voltando ao Rio. E o Grêmio deve se representar quando? Segunda-feira à tarde, talvez, né? Não, e é sério isso, Cadu. Porque, né, o Rio de Janeiro é 2 horas de voo. Final de contrato. Né? Então, eu acho que já é quase uma despedida mesmo. Eu acho. O Renato, a gente tem falado muito aqui sobre essa questão dessa permanência ou não do Renato. Né? Essa questão salarial que o Marcelo fez referência, isso não conta, isso é o mercado. Porque ganha 1,5 milhão. Isso é o mercado que paga. Não tem. O mercado paga e não tem por que se discutir essa situação. Mas realmente ele deve estar desgastado, né? Essa situação toda sem uma liberdade que ele não tem, por ser um grande ídolo aqui, né? Por ser um grande ídolo, essa liberdade de não poder ir por lá no barranco, não poder sair, não poder... Ou seja, sempre aquilo, o hotel, treino, aeroporto, jogo... Eu acho um pouco exagero dele, essa questão de privacidade. Eu acho um pouco exagero do Renato. Mas não é, Mário, não é. Não é porque talvez os primeiros dias aconteça isto, mas depois há um costume de receber. O Cadu é um cara que sai à noite, evidentemente, vamos tirar isso, aquilo. Mas é um homem público. É um homem público, o Cadu. Mas tu imagina tu com um homem público. Mas não é, mas o Renato é um... Mas o Sérgio Cadu é assediado. Eu sei, Gustavo, eu vi. Eu não consegui certo dia chegar na mesa que ele jantava. Tá bom, espalha que é bom, espalha que é bom. Tu pega os homens públicos e se todos eles fizessem, adotassem a mesma forma de tratar, que é o isolamento, gente, não é isso que se quer, porque tu vai aí, no Rio de Janeiro, não é tão público como aqui, mas é público também. Ele foi ídolo no Fluminense, lá no Flamengo, foi em outros clubes. Não, mas não tanto como o Grêmio. Aqui é uma reverência... Ele tem uma estátua. Pois não, mas aí...
Agora, porque tem uma estátua, ele não pode. Mas tu acha que alguém que tem uma estátua em vida, olha o que significa o Renato pro Grêmio. Ele mesmo faz. Mas ele está fazendo o que ele quer. A gente está falando de novo do Renato, tirando o foco do Grenal. É isso que ele quer. Eu daria uma segunda estátua pro Renato, faria uma maior ao lado. E daria uma aposentadoria para o Renato agora, por uns 2 anos. Assim. Tu sabes que nós temos, como diz o Cadu, Gustavo, a Semana Grenal está sendo as 2 semanas Grenal, com exceção do jogo do Grêmio, que meio de semana, né? Mas, semana passada, quer dizer, e aí ia ser 2 semanas Grenal. Evidentemente que esse episódio do Renato, querendo ou não, daria esta repercussão que nós estamos dando, e é muito grande em relação a isso, mas ela termina amanhã. E retomamos amanhã para todos, e alguns hoje, nós vamos falar do Grenal ainda hoje. Né? Então, essa repercussão é necessária porque é provocada pelo Renato e que nós acabamos indo no embalo. Na verdade, vamos lá. Agora estamos aqui falando de um episódio que realmente chama atenção, às vésperas do Grenal, mas como gremista, como conselheiro do clube, que acompanha um pouco mais de perto essa situação, eu acredito que o Grêmio tem condições, sim, de fazer um bom jogo. E também quero, antes do jogo, dizer que, mesmo vencendo, isso não apagará um ano em que o Grêmio, o time, o próprio treinador Renato, vem deixando a desejar. Né? A vitória não apagará isso. Né? Evidentemente que vai amenizar, vem a flauta, né? O torcedor é muito levado pela emoção, enfim, é natural que isso ocorra. Né? Mas eu ainda acho, né, que é um jogo muito perigoso. E eu espero, sinceramente, que a gente saia de lá. Mas vamos botar uma foto para te ver. Quem que não gostaria? Hoje o Renato estava no Rio, curtindo a sua folguinha com os amigos, no bar no Rio de Janeiro, olha lá que espetáculo. Né? A turma do futebol. Né? Não, mas nada contra mas isso. São não, claro que nada não. Contra Claro isso. que não, né? Tem todo o direito. Fazendo contraponto em relação ao que tu colocas, Mas a gente sempre, por ser ele, o Renato. Então, as folgas dele, né? Então, sempre tem essa característica aí, né? Sempre esse lado à parte. Se é o outro que está de folga, por ser o Renato, por ser a figura do Renato, né? Porque o Renato, como eu digo sempre, o Renato, como ídolo do Grêmio, não tem a dúvida nenhuma, um jogador é o maior ídolo da história do Grêmio. Mas, Cadu, tem algumas situações. Vamos lá. Primeiro, são 2 Grenais do campeonato. São 38 rodadas. Você só tem 2 Grenais. Será que nesta semana Grenal não pode ser uma semana normal de trabalho? E logo após uma folga prolongada de um feriadão, será que não daria para evitar essa foto? Né? Que a gente já sabe que é feita até propositalmente. Não, pode tirar a foto aí que tal, né? Já é uma provocação. Gustavo, eu já ouvi falar, nós ouvimos falar várias vezes que é um combo, né? Do contrato Renato, principalmente aqui no Sul, e o único que pode contratar o Renato aqui no Sul é o Grêmio, né? Vem com combo, o que não acontece em times do centro do país. Não seria permitido ao Renato, no Flamengo, no Fluminense, fazer isso que ele se permita fazer no Grêmio. Mas tu falaste em relação ao Grêmio, se o Grêmio, conquistar a vitória, que é possível isso, né? Eu vou fazer o contraponto ao contrário. O Inter tem condição de conquistar a vitória, mas a derrota para nós não significa uma catástrofe. Com exceção de ser Grenal, nós temos condição, no momento que nós estamos, nas vitórias que nós conquistamos, até mesmo empate que nós tivemos, né? O Internacional não significa muito mais do que nós fizemos até agora, ou muito menos, tá? O Internacional tem condição de ganhar o Grenal, e eu até acho que ganha. Abriu o programa assim, dificilmente eu abro o programa dizendo que o Inter tem condição de ganhar, e eu quero dizer assim, tem condição de ganhar e tem todas as condições técnicas de ganhar, não é só as questões emocionais. Mas se o Inter vier a perder o jogo, não significa uma parada no que ele está fazendo no Campeonato Brasileiro, que é uma recuperação que vem do trabalho do Roger, então tem Paulo Paixão aí no papel, tem o D'Alessandro no papel. Já para o Grêmio, uma derrota significa uma série de coisas, até por o problema do Renato, o problema de que o Grêmio não tem conseguido emplacar vitórias seguidas, né? O Grêmio consegue perder para o Criciúma aqui, o Grêmio consegue perder um jogo para o Atlético Mineiro, aqui 46, mas um jogo atípico. Não, mas são de jogos atípicos que nós vivemos no Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, como diz o Gustavo. São de jogos atípicos que nós fizemos. Se tu ganha aqui, perde aqui, ganha ali, perde aqui, tu vai ficar no meio da tabela. Aí vem a pergunta, Cadu, qual o jogo atípico que nós vencemos?
Os atípicos nós perdemos esse ano. Mas, Agora, qual o atípico que mas nós o Grêmio vem de 2 importantes resultados. Né? Ou seja, Fortaleza em casa é o resultado normal. Não. Fortaleza hoje está disputando o título. Não, mas ganhar do Fortaleza. Empatou com o Botafogo. Do Grêmio, Cadu. Empatou com o Botafogo, que é o líder, também disputando o título. Ou seja, mas lá. Não vencemos. Bom. Não, eu quero dizer que o atípico este ano é contra nós. É o somatório. Esse é o... Mas vamos lá. Por questões também que a gente passou pela situação. Porque se reclama muito que o Renato fala, mas a enchente, isso e aquilo. Mas vamos lá, eu tenho dito isso aí. Né? O Grêmio jogou a maioria dos seus jogos fora de casa. Quer não, jogou. E se sabe que os maiores pontos conquistados pelas equipes são na sua casa. E o Grêmio não teve a sua casa durante quantos jogos? Cadu, olha só, isso é números que eu tenho mostrado. O Grêmio no primeiro turno, Gustavo, encerrou nesse jogo contra o Atlético. O primeiro turno, o Grêmio ficou na 17ª posição com aproveitamento de 20 e poucos %, tá? Com 14 derrotas. No segundo turno, no retorno, o Grêmio é a quarta melhor campanha. É a quarta melhor campanha. Então, olha, isso pesou e pesou muito. Houve uma evolução. Ainda assim, porque tu conta alguns jogos que são do primeiro turno, que tu acaba somando o primeiro turno. Então, essa atipicidade que passa a Grêmio e Inter em relação ao campeonato, e outros clubes, porque, na verdade, eu tenho que jogar com alguém. Né? Então, os outros clubes passam também. Mas quando tem não considerando essa atipicidade de tu jogar um jogo do primeiro turno no segundo turno, o Grêmio teve 2 derrotas em casa, quando voltou para casa. Mas o Internacional também, Mário. Mas não estou dizendo, nós estamos falando o Internacional também. Mas olha a colocação. O Internacional, quando voltou, mas olha a colocação do Grêmio e a colocação do Inter, Cadu. É isso que eu estou dizendo. Uma derrota no Grenal para o Inter significa muito por ter sido Grenal. Por ser Grenal. Mas na tabela dá para recuperar. Olha, eu acho que aí, vamos lá, que a gente falou nos antigos, eu tenho cito esse exemplo aí. Aí serve também para, como eu digo sempre, grande frasista, grande dirigente, grande pessoa, saudoso Ibsen Pierre. Grenal arruma e desarruma a casa. Negativo. O Internacional perdendo esse caso. Se perder da maneira que perder. Questionamentos para cima do Roger. Vai gerar uma frustração grande. Isso é eu ouso aqui na da vida e do futebol, meu amigo. A própria direção, a própria oposição, que também se vale muito nisso, infelizmente, sabes disso, e a própria torcida, ela espera uma vitória. Não pode ser uma derrota cachapante, mas se perder, nós vamos chorar durante o sábado e domingo, enxugar as lágrimas, segunda-feira bater o casaco, botando poeira para fora e vamos de novo. Porque o Inter está numa ascensão. O Inter está, diferentemente do Grêmio, o Inter não está disputando mais a possibilidade de ficar no Z4, e o Grêmio, a possibilidade é muito pequena, né? Mas muito remota. Agora, se o Grêmio perder, essa possibilidade começa a ter uma luz, né? Mas tem um detalhe que eu acho que vai além disso. Vamos lá. O Grêmio, torcedor do clube, se acostumou a posições muito melhores no Campeonato Brasileiro e, evidentemente, em outras competições. Perfeito. O próprio Renato no Grêmio, a sua trajetória no Grêmio, sempre fez com que o Grêmio estivesse na turma de cima. Né? O ano passado, com um grupo de atletas de menor qualidade, na minha opinião, né? O Grêmio chegou a ser vice-campeão brasileiro. Mas olha o então, dele. Ele gerou uma expectativa no torcedor. Claro que nós sabemos que teve todo esse episódio aí das enchentes, que fez com que o Grêmio tivesse que mudar planejamento, logística e tudo mais, mas ele criou uma expectativa de que o Grêmio poderia chegar além da onde estamos. Então, uma eventual derrota, mas assim, vou bater aqui, uma eventual derrota, eu acho que vai gerar um ambiente insustentável para o Grêmio nessa reta final. Isso eu estou te falando. Vai gerar. Nós temos jogos difíceis pela frente, né? Adversários diretos. Na sequência vem o Atlético Goianense. Esse é um jogo que presume-se o Grêmio. Presume-se, mas se tudo for bem no Grenal, sair do Grenal, né? Talvez até esse jogo vire drama. Né? Talvez, por outro lado, indo bem no Grenal, fazendo um bom jogo, eu acho que o Grêmio tira a atenção e talvez até possa embalar aí uma sequência de bons resultados. Aí, quem sabe até buscar aí um G7, G8, quem sabe. Gustavo, então, o Grêmio tem até uma possibilidade. A importância disso, né? Evidentemente, se o Grêmio tivesse vencido o Atlético, né, a situação era bem melhor. É uma situação bem remota, talvez praticamente, né,
possível, mas por que não o Grêmio, de repente, nessa sequência de jogos que ainda faltam, a gente pode ter G8. A gente pode ter G8. Pode, né? E por que daqui a um pouco o Grêmio não pode, pode. aí vencendo o Grenal, vencendo o Atlético, os jogos aí pela frente, até a possibilidade do G8. Mas então tu concorda comigo, Gustavo, que uma derrota do Grêmio ela é mais contundente será traumática que uma derrota do Inter. Eu não estou dizendo que é bom o Grenal por si só, perder é contundente demais, tá? O impacto é menor para o Inter. Por quê? Por quê? É melhor, porque o Inter conquistou pontos nos últimos jogos, e inclusive na época do problema de enchentes que nós tivemos, né? E outra, e eu vou dizer mais, nós demoramos demais para tirar o nosso técnico. O nosso técnico não tem nada a ver com enchente, não tem nada a ver com retorno. Lá em abril ele já tinha demonstrado que não teria condições de levar um time, o clube, o plantel, a conquistas melhores, tá? Lá nós devíamos ter acordado, dizer que não serve ele. O Roger, não sei. Eu até não fui um dos mais que aplaudiu a chegada do Roger, confesso aqui em outros lugares. Mas agora eu me rendo. O Roger, primeiro, tecnicamente ele cresceu muito. Isso é claro. Tecnicamente cresceu muito. E ele conseguiu botar os jogadores no ritmo dele, não só dentro de campo. Talvez o Paulo Paixão tenha mais do que o D'Alessandro, que chegou antes, mas ele conseguiu ter os jogadores na mão. Mas tu trazes um ponto que eu quero fazer aqui uma pequena consideração bem pontual. Não fosse Renato e o Grêmio tivesse tido a performance do primeiro turno, alguém tem dúvida que o Grêmio teria trocado de treinador? Teria. Alguém tem dúvida disso? Só porque é o Renato nós não mexemos. Já trocou o Filipão? Mas essas consequências, Mário, também, ela depende da maneira de perder, já que a gente está falando de consequências de derrota, o próprio Roger vai voltar a ser questionado, dependente da maneira que for derrotado. O Grêmio, por outro lado, uma derrota, nem essa questão do Renato. A questão, não que o Grêmio vai cair, mas é que daqui a um pouco o Grêmio vai voltar ali a viver, não entrar nisso, mas acho que aquela gordura, perto daquelas... Não, quanto a isso não cai. Mas aí vem a cobrança. Vem a cobrança. O Grêmio vai voltar, né? Porque o Grêmio tinha a possibilidade do G8, uma vitória do Grenal. Agora, uma derrota, né, na sequência, depois desse jogo com o Atlético, isso aí, não que o Grêmio vai cair, isso aí não tem porque o Grêmio vai ficar ali, ou no limbo, ou G8, vamos pegar ou Sul-Americana, mas aí vem a possibilidade, vai voltar a rondar ali. O episódio folga, Renato. Vamos lá. Se o Grêmio ganhar o Grenal e fizer um bom jogo e vencer o Grenal, isso está superado. Está completamente futebol é assim. Vai virar meme, vai virar deboche. Futebol é assim. Se perder, vão dizer, faltou profissionalismo, faltou... Daí ele pega todo mundo. Pega a direção, pega treinador, pega todo mundo. Até por esse ingrediente que torna verdadeiro o que nós falamos em relação à derrota do Grêmio. Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa, e o Cadu sabe, acho que tu sabe, Gustavo. Eu já vi várias falas do Paulo Paixão pós-derrota. Ele consegue botar os jogadores para cima. Depois eu não vi, evidentemente, agora, porque eu não frequento mais vestiário. Mas quando pós-derrota, tu vê o Paulo Paixão falar com cada jogador e olhar para eles, falar da hombridade deles, de que eles jogam mais do que aquilo, que aquele dia ele consegue botar um plantel inteiro para cima. Né? Então, isso conta bastante. Sem dúvida. Olha, o que não falta é tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem, né? Você quer adquirir um imóvel, ela tem todas as faixas financeiras, aquela se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, né, na Cidade Baixa, na Rua José Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de laje, piso, né? Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro é na Casa Pneus, 60 anos de qualidade. Lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, né? Geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, todos os itens que você precisar para a revisão do seu carro. E aquela promoção permanente,
que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar a sua ida da Casa dos Pneus. 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta terça-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso 2 Toques desta terça-feira com o Mário Sérgio Martins e Gustavo Schmidt, né? Nosso 2 Toques você tem na Masper TV, no Pós-Stream TV e pelas redes sociais do meu canal. Vá lá, se inscreva, compartilhe, né? Assista a hora que você puder, 2 Toques numeral, Cadu Oliveira. Olha só, preste atenção nessa mensagem importante da Unimed para você. Um sorriso leva ao outro. Cuide bem do seu com planos odontológicos da Unimed Porto Alegre. Planos sem comparticipação, ampla rede credenciada, atendimento de urgência e emergência e muito mais, hein? Acesse unipoa.com.br. Saiba mais e contrate agora mesmo para você e para a sua família. A contratação é 100% online, não é necessário ser cliente de outros planos Unimed. Planos odontológicos Unimed Porto Alegre, um sorriso leva ao outro. Contrate agora mesmo, unipoa.com.br. Olha, várias atrações nesse Grenal, a estreia do Roger pelo Internacional, o Edenilson, mas tem uma outra ainda muito importante, que é esse menino, né? O Gabriel Carvalho, que com 17 anos, olha, foram poucos, né? Uns que se destacaram muito, mas acabaram não jogando, era o Pato, que também surgiu... Foi embora muito rápido. Foi embora, e surgiu também com 17 anos.
O Grêmio teve o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo é bom, né? Com esse nome é bom. Também não, alguns são bons. Também, né? Foi um desses jogos que se destacou. Mas esse menino joga pela direita, né? Mais pela Agora, direita. Ele foi, olha só, o Gabriel Carvalho, ele entrou na lista dos melhores sub-17 do mundo, olha só, né? O The Guardian, que é um dos principais jornais da inglês, né? E os melhores sub-17 do mundo são destacados por 60 jogadores, pelos jogadores, e ele está incluído, né? Nascido em 2007, junto com o Riquelme, Felipe e Matheus Reis, ambos do Fluminense, e Estevão do Palmeiras. Imagina, né? Eles têm 17, a nossa vantagem é que tem só 17, que quando fizer 18, dificilmente segura um jogador desse. Agora o Inter e o Grêmio fez isso muito no passado, pouco fazendo agora, mas talvez o Grêmio até faça mais que o Inter em relação a isso, né? Eu quero dizer lá, como diz cruzado, dizer o que eu disse. Mas o Inter está com a chegada do Roger, já com o argentino, que era o coordenador das categorias de base, já fazia muito isso, mas está na hora de acreditar nesses jogadores. Tem potencial para jogar, vai jogar. Aí tu bota para jogar o jogador, ele se assusta. Pô, mas bota no primeiro se assusta, no segundo se assusta, no terceiro não se assusta mais. Ele vai ter que jogar, os jogadores vão ter que jogar e vão ter que demonstrar. Porque o potencial do jogador para nós, Grêmio e Inter, para disputar com o Rio, São Paulo em matéria de grana, também vem do jogador. Mas, Sérgio, eu vejo o seguinte, aproveitamento da base dos jogadores formados no clube de forma precoce, como essa joia aí que pinta ser, né, o Gabriel Carvalho e outros nomes, o Grêmio teve recentemente vários, é um projeto de clube, não é só do treinador. E não é da gestão só. Direção tem que chegar para o treinador e dar os objetivos, a orientação, o que o clube espera do treinador em relação ao aproveitamento dos jogadores de base. Dá respaldo para o treinador. E o treinador tem certeza, se for minimamente inteligente, ele vai seguir a orientação do clube. Ele foi contratado dentro dessas diretrizes, com essa estratégia. Agora, quando você dá total autonomia, né, você não tem nenhum plano estabelecido sobre aproveitamento de base, o treinador faz o que ele bem entende. Né? E ainda mais, muitas vezes acaba jogando a responsabilidade nos meninos por maus resultados. O Internacional, se percebe que fez um trabalho de projeto de clube ao aproveitar esse menino. Muito provavelmente por necessidade até financeira. Tem que projetar alguém. O Internacional talvez tenha nesse menino aí um ingresso de valores que resolva boa parte, né, do seu passivo de curto prazo, com certeza, se ele continuar performando. Eu digo, infelizmente, com certeza. Agora olhando lá para o nosso lado, que até então, até recentemente, conseguimos realizar grandes ativos. Né? O Grêmio aí gerou uma cifra que beira R$1 bilhão em venda, né? Em receita por conta de formação. Qual é a nossa perspectiva agora? Qual é a nossa perspectiva? Né? De curto, médio prazo? Os estrangeiros? Mas, puxa, qual é o DNA? Qual é a identificação? Né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho em relação ao projeto do Grêmio, em relação ao aproveitamento da base. Bom, um assunto também que está sendo extremamente polêmico, desde que ele foi indicado, o Bruno Arleu, né, de Araújo. O resultado do Grenal pode passar pela arbitragem? Tremendamente contestado. O Internacional até um requerimento junto à CBREC, até uma possibilidade de mudança, né? Porque aqueles incidentes, né, que no jogo do Cruzeiro, que ele deu 7 cartões amarelos, e toda aquela indignação, teve aquelas imagens do presidente, né, cobrando. O que tu tem contra o Inter? Né? O Roger foi expulso, aquele pênalti marcado, né, no 0-0, jogou em Belo Horizonte, que até o Antony defendeu o pênalti. Já teve problemas com o Grêmio também, né? O Kahneman também contra o jogo, contra o Cruzeiro, lá no Grêmio, também expulsou ele, já lá no início do jogo, deu um cartão amarelo, logo depois deu o segundo e foi expulso, né? E vocês acham que o resultado pode passar por essa arbitragem? Tu vai lembrar disso, eu desde comecei a... Tomara que, como ele tem a contestação dos dois, assim, que ele apite. Lá atrás, muito, 3, 4 décadas atrás, aí quando se falava em Grenal, aí falava assim, Agomar Martins, falava-se isso, é claro que era uma época diferente, era uma época que não tinha o rigorismo,
da entrada de dirigentes em campo, a imprensa estava toda aí, mas tinha, e sempre se falou isso. Eu acho que pelo menos de parte do Inter, de parte de vestiário, Gustavo, acho que deixa esse problema para a direção, deixa esse problema fora do vestiário, blinda o vestiário, o árbitro mas vai foi a própria esse, direção. Não, entrou na súmula o José Olavo mas Bisol. esquece isso. Deixa isso aí pra lá. Mário, que mundo tu vive? Isso é condicionamento de um lado ou do outro em relação mas à eu não arbitragem. estou falando que não tem. O Antônio Brum, após o jogo contra o Atlético Mineiro, fez aquele discurso total, falando em arbitragem, que o Grêmio é isso, que o Grêmio é prejudicado, e até com razão, até com razão. Aí do outro lado daqui um pouco vem depois. Não deixa. Cadu, o que é o seguinte, esse condicionamento eu não estou dizendo que não existiu, evidentemente que sim, a tentativa existiu. Mas o que chama essa vez que é o árbitro que prejudicou os dois. E aí tu vem lá atrás, há 2, 3 semanas, qualquer um desses resultados, aí, qualquer um desses incidentes de campo que aconteceram mesmo, acho que nós temos que ter a inteligência, pelo menos internacional, de blindar o vestiário em relação a isso, e isso cabe ao D'Alessandro, ao Paulo Paixão e outros que estão ali, o próprio Roger, e dizer o seguinte, esse é o árbitro, esqueçam o resto, é esse o árbitro. Agora, que sim, alguma influência na cabeça do árbitro pode acontecer. Agora, para não dizerem depois que o gremista da bancada não teve opinião acerca do tema arbitragem, que o Cadu nos provocou aqui. É verdade. Eu vou ser bem sincero. Porque a polêmica, né? eu tenho até feito ontem também, os conselheiros que estavam aqui, eu fiz o mesmo questionamento, porque é um assunto Cadu, polêmico, né? Cadu, porque a arbitragem, depois, não é se o resultado pode passar e se vai passar pela arbitragem. Então eu quero começar respondendo pelo seguinte. Está muito chato esse assunto, sinceramente. Tá? Muitas justificativas de maus resultados e maus desempenhos acabam sendo levados para a questão da arbitragem. Agora, a questão que quando a arbitragem, por alguma razão, né, não é tão rigorosa com os nossos clubes, os nossos dirigentes se silenciam, se calam. Né? Então, eu não quero usar a expressão oportunista, mas às vezes me passa a ideia de que é muito de oportunismo quando você não vai bem e você tem... E se você pegar um jogo de 100 minutos, onde as câmeras, as imagens mostram tudo, você extrai 2 ou 3 lances polêmicos de todas as partidas, sem exceção. Então você vai ter sempre uma munição para usar isso como justificativa, ou de condicionamento, ou de reclamação, enfim, sempre vai haver. Eu, sinceramente, acho que o Cadu colocou bem, como esse árbitro é um tanto polêmico para os dois lados, que ele não vai tentar ser neutro o máximo possível nesse Grenal, né? Na minha opinião. É óbvio que se havendo um perdedor, vocês podem ter certeza que o termo arbitragem virá. E não precisaria ser um árbitro polêmico. Para qualquer um. Né? Se tiver 2 lances, no mínimo estranhos, e aquele que for o entre aspas, prejudicado, o árbitro é o pior árbitro do mundo. Sem dúvida. Ver aqui prejudicável. Então, gente, o que eu quis dizer é o seguinte... Mas tu acabou de dar, mais antigamente, era... Tinha na mesma coisa. O que eu quis dizer Cavaleiro, Barreto. Martins, o Qual Barreto. é o Grenal que não vai ter uma polêmica em termos de arbitragem? Mas é isso que eu falei, depois? não adianta tu... Estão se vacinando antes, eu não sei, alguns dirigentes têm essa forma de dirigir o clube, não vamos fazer nenhuma crítica em relação a isso, é a forma, né? O vice-presidente, que assumiu há muito pouco tempo, também já teve uma confusão logo em seguida, né? Em relação ao nosso ao árbitro, ao arbitragem naquele momento, porque incluiu todo mundo, né? Então, hoje nós temos assim, polêmicas, e não é só aqui no Sul. A polêmica, ela vai, assim como o Grenal, nós vamos saber quem que vai jogar melhor no início do jogo até o fim, nós vamos saber se o árbitro é bom no final do jogo. Agora eu quero saber também o seguinte, se o dirigente que vai aos microfones depois do jogo e reclama da arbitragem, reclama de forma estruturada, né, minuciosa, capciosa muitas vezes, ele faz isso internamente com o seu treinador, o seu grupo de comandados, né, com a sua comissão técnica, quando ela vai mal no desempenho. Eu quero saber se ele é tão contundente assim, né, depois do jogo, internamente, porque para a torcida, para jogar para a torcida, Gustavo, isso a gente não tem como o vice-presidente e o diretor fazer isso pós-jogo.
ele tem que... Não é... Não, estou falando internamente. Eu não gostaria internamente. muito. Não, eu estou dizendo que eu vi já. E grandes vice-presidentes, grandes presidentes, não tem como ele fazer um plantel de 14, 15 jogadores jogaram o gol para dizer assim, vocês de qualquer alguma forma fazer uma cobrança contundente. Tu não tem, porque tu derruba o plantel para o próximo jogo. Não, mas eu me refiro à comissão técnica. Não é a comissão técnica toda. Ela vai depois cobrar individualmente o jogador, ele vai colocar o que ele devia ter feito e não fez, ele vai dizer o seguinte, tu sabe fazer melhor que isso, bem melhor que isso, senão tu derruba o plantel. Tu tira o plantel da tua mãe. Não dá para fazer isso. Não tem como. Falar, e não tem questionamento nenhum, até porque é o melhor, né? Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan do Lampião é isso, não, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que você imagina. Para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Tá aí o Teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora. Olha só, Banricompras Premiável, a promoção Banricompras Premiável concorra a mais de 2 milhões, eu disse 2 milhões, e em dinheiro, isso mesmo, até vou repetir, a promoção Banricompras Premiável concorra a mais de 2 milhões em prêmios em dinheiro. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você lá encontra. Aí, olha aí, sempre uma loja bem pertinho de você, né? E aquela facilidade. Você pede e recebe em casa, cliqueimpresso.com.br. Tá aí o telefone e também o site www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência aos nossos 2 toques de hoje, e aí falando do último bloco sobre, né, as dúvidas, as possibilidades de escalação, o que o Roger pode fazer, né, o que o Renato também, né? Não tem jogadores importantes, Gustavo Maia não tem o Roger, né? O Reinaldo não estará à disposição, os 2 foram cartões amarelos nos últimos jogos, mas tem muita gente que olha, o Reinaldo até melhor ficar fora do clássico, não sei, de qualquer maneira, né? E outras dúvidas que tanto Renato Portaluppi e Roger Machado têm para o clássico de sábado. Voltamos logo. Não dá pra agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul.
Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Mário Sérgio Martins, conselheiro colorado, e Gustavo Schmidt, conselheiro gremista. Olha só, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, tá aí o endereço, telefone, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Ani Lopes. Agora, o seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, aí no martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Bom, dúvidas, voltas, especulações, né? O Internacional terá a volta do Fernando e do Borré, dois jogadores fundamentais, né? Ontem tiveram nos treinamentos, hoje não treinaram à tarde, né? Mas tudo indica que esses dois jogadores estarão, principalmente essa volta, né, do Fernando, que dá um equilíbrio incrível ao time do Internacional, né, Mário? Ele não jogando de zagueiro, que embora ele jogue muito bem de zagueiro, mas estrutura aquela frente da zaga ali, ele tem um passe bom, ele tem uma visão de jogo muito boa, entendeu? Acho que o Fernando jogando na dele vai ser um achado para o Internacional, né? E o Borré, como ele tem crescido bastante, né? Tanto nos jogos, e teve fora por lesão, coisa e tal, mas ele cresceu bastante, né? Ele não tem nesse momento, por uma deficiência técnica momentânea, alguém que possa substituí-lo no Internacional. Acho que são as duas figuras que fazem aquela espinha ali, entendeu? Os dois jogam, um joga na zaga, na frente da zaga, o outro joga na frente da outra zaga, dá um diferencial para o Internacional. E depois montar com o Patrick ali, montar com outros jogadores ali. A nossa esquerda é muito forte, né? Mas pode ser perigosa também, porque o Grêmio pode explorar essa nossa esquerda ali, tá tendo que tomar cuidado em relação a isso. Mas tem sim, tem o Internacional, tem... Além disso, que não se viu o ano passado, nós temos 11 mais 6. Essa é a diferença de hoje do Internacional, 11, inclusive goleiro, né? Pois é, o Roger hoje pela manhã, olha, os treinamentos foram todos baseados em jogadas ofensivas, dando a ideia até que o Inter até joga em casa, no Beira-Rio, 48 mil pessoas, né, deve tomar essa iniciativa do jogo, né, até porque é um processo natural. Vamos ver como é que o Grêmio se comporta. Bom, o Grêmio chegou a treinar também hoje, Gustavo, até teve os 3 zagueiros à disposição, né? O Grêmio já jogou, já teve partidas que ele, né, com o Kahneman, com o Rodrigo Eli e com o Gerson, ou seja, então até tem essa possibilidade também. Não sei se o Renato fará isso nesse jogo, mas não existe a possibilidade. E a questão do lateral, o Reinaldo, embora o Renato já deu o seu substituto do Mike, né? O menino Mike tem em função. Mas vai depender também muito de quem ele escalar na ponta esquerda, né? Se o Soltena ou o Soteldo ou o Aravena, vai depender muito disso também, né? O que eu percebo é o seguinte: o Internacional está escalado, né? Salvo alguma surpresa aí de uma lesão ou alguém que não esteja pronto, e o Grêmio ainda não, né? O Grêmio está avaliando várias opções. Apesar de que, na minha opinião, o Renato não vai inventar, né? Na minha opinião, ele não vai inventar. Eu acho que ele vem de Dodge, ele vem de Mike, ele vem de Soteldo, né? Nós também hoje temos banco, o Grêmio tem boas opções hoje, né, para entrar. Pois é, mas aí o Aravena é um jogador que recompõe mais, né? Mas eu também já vi jogos em que o Soteldo não marca, né? O Soteldo vinha recompondo. Ele tem a jogada. Mas ele vinha recompondo, né? Eu tenho observado.
O Renato não vai abrir mão de um jogador de seleção. Ah, não, até como eu já falei, Vai. como ele disse, ele disse que o Soteldo é craque, então o craque vai. não fica fora do Jogador time, que né? está aí disputando eliminatórias de Copa do Mundo, fazia um bom jogo contra a Argentina. Ou seja, eu acho que ele não vai inventar, na minha opinião. Nem deveria inventar nesse momento. Bom, para encerrar, a gente não pode deixar de falar daqui um pouquinho, tem bola rolando pelas eliminatórias, né? O Brasil que venceu o Chile na semana passada, hoje a possibilidade, olha, um resultado não pode ser outro senão uma vitória, né? Embora não exista mais jogo jogando em Brasília, né? Contra o Peru, né? Que tem como técnico o ex-técnico do Inter. E aí essa necessidade de vitória, né? É fundamental, né? Até porque a pressão era muito grande para cima do Dorival, né? Esses 2 jogos se confirmando essa vitória, eu acho que Eu estava comentando antes com o Gustavo, jogador que nós temos daqui um pouquinho, né, a seleção brasileira jogando contra o Peru, né? Que não é um dos piores times, mas passa por dificuldades. Não há empolgação nenhuma do povo brasileiro. Isso é verdade. Ela não emociona nem quando ganha mais, né? E outra, nós temos dificuldades. Eu perguntava agora, e eu, por minha ignorância, apareceu um nome de jogador lá que eu, Gustavo. Então tu vai quem era? Quem é esse jogador? Tu vai torcer pro Jorge Fossati? O Jorge Não, Fossati é o técnico até... Peru, esse técnico que saiu na época e assumiu o Celso Roth. Não sei se ele convocou o nosso centroavante. Ele não convocou o nosso centroavante lá. Se convocar o centroavante, torço por ele também, não. Eu até brinquei contigo, perguntei se esse jogador era do Peru. Porque realmente... Não, eu fui ler de cima se era Brasil mesmo que eu estava lendo, né? Porque será que eu não estou lendo errado? Não, mas assim, não empolga mais, nós não temos jogadores que dê emoção, nem técnicos mais, né? Nós temos técnicos fraquíssimos. Esse é um técnico fraco para a seleção brasileira. Tivemos o Diniz lá que rebentou com a seleção brasileira. Mas começa pelo presidente. Mas tem um ponto positivo nisso. Antes de trazer o Ancelotti, aí botou o Diniz como quebra-galho, e não tinha nada a ver com isso. Eu vou sair daqui, Cadu, e vou assistir pelo menos o primeiro tempo. Vou dar uma oportunidade. Vamos lá. Da seleção. Pela entrada do Wanderson, que trabalhou conosco na base do Grêmio. Trabalhamos todo o processo de formação. Foi uma grande revelação, acho que foi uma boa escolha aí. Tá certo. Então saímos daqui, vamos assistir aonde? Aí, primeiro tempo, mas vamos para lá. Né? Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem no Barranco, sempre, né? De hoje, terça, do Barranquinho, melhor dizendo. O Barranco é de segunda a segunda. De terça a domingo no Barranquinho, aí você curte onde você quiser. Tem delivery, takeaway, tem entrega. Você nunca fica privado, nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Só reafirmando que o que saiu na semana passada, questão de fake, venda do Barranco, liberação de documentação, né? Nada a ver, está sendo processado, é o Sudoro processando, né? Já souberam quem é a pessoa que divulgou aquilo, então esqueço, o Barranco, então, o é nosso do Rio Grande. Não vai ser vendido. Não. Até porque é referência nacional. Né? Eu sempre estou lá em qualquer local, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com meu Kia da São Motos. A revenda da Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson dando toda a assistência, para o que você precisar, aí para o seu Kia, para troca, para compra, manutenção, revisão. Ao lado, os adeptos Duas Rodas. Aí é na Suzuki São Motos, a mesma facilidade. Preço e qualidade, aí só tem um caminho. Aí, ó, o slogan de tudo, economizar e comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Mário. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, né? Continuar a programação que você estiver assistindo. Meu canal, se não viu, qualquer hora do dia da noite, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. 2 toques, numeral, Cadu Oliveira. Na Master TV, na sequência aí, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. Não esquecendo, hoje, dia dos professores, então vai um grande abraço a todos os professores. Agora sim, ótimo final de noite para você. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.